Capítulo 9. Disse-lhes mais: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns aqui de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Então lhe perguntaram: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: na verdade Elias havia de vir primeiro, a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem que ele deva padecer muito a ser aviltado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, reene os dentes, e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando, com lágrimas disse: creio. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entres nele. E ele, gritando, e agitando-o muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus,
tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Depois, tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e ele não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava a seus discípulos, e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e morto ele, depois de 3 dias ressurgirá. Mas eles não entendiam esta palavra, e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. E estando ele em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes, qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim mas aquele que me enviou. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe o proibimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, respondeu, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, melhor é entrares na vida aleijado, do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Ou, se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, melhor é entrares coxo na vida, do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora, melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no inferno. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas, se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos, e guardai a paz uns com os outros.